irmãos, amém? Quem está comigo nessa campanha? Glória a Deus, Deus vai fazer muito nessa campanha. Deus já fez, amém, amados? Nós vamos entrar na obra consumada de Jesus com mais intensidade. O jejum é exatamente isso, nós não barganhamos com Deus, não fazemos algo para Deus nos dar mais, Ele já nos deu por meio de Jesus tudo, Romanos 8,32. Porém, nós entramos com mais intensidade no nível de consagração, de busca, de fato acessar tudo aquilo que Deus já nos deu. Eu estou me sentindo um filme e o povo comendo pipoca na minha frente. Eu estou me sentindo um quadro aqui de cinema. Despedida para jejuar. Aleluia. Então, se você tiver alguma dúvida, eu vou colocar algumas coisas nos grupos da igreja também, para orientar vocês. E o tema, porque é bom a gente ter um tema, como a gente faz séries de ministrações, nós vamos estar nessas 3 semanas falando sobre um tema específico, que é vivendo igreja. Amém? Vivendo igreja, está sugestivo, né? Eu fiquei pensando, porque tanta falta de irmãos hoje, lembrei do feriado. Feriado, terça-feira, né? Graças a Deus nós temos irmãos muito prósperos, tudo cheio de dinheiro, viagem nessa época. Amém? Agora nós não temos dinheiro, nós ficamos aqui. Amém? Amém. Então, mas depois os irmãos acompanham, vão assistir também a ministração. E eu também queria dar outro aviso para os irmãos. Você vai ver movimento grande dentro dos grupos, tudo nós vamos fazer. Eu vou estar falando para os irmãos lá no grupo da Hebron, o que vai acontecer nesse período de 3 semanas. A gente está querendo fazer um evento também no último final de semana desse jejum. Mas você vai estar por dentro de tudo aqui. Aqui no grupo da Hebron também. Amém? Não faça jejum se você toma algum tipo de medicamento, se você está grávida, amamentando. Não, o jejum, faz um propósito aí de ler 3 capítulos por dia, sei lá, faz alguma coisa. Mas não se abstenha de alimento porque pode ter problema de saúde. Se tiver dor de cabeça, se você tirar um alimento e ter dor de cabeça, é normal, o seu organismo tem que sentir mesmo. Está tudo normal. Porém, não seja, se você não tem o hábito de jejuar, não faça um jejum exagerado, ok? Tira alguma coisa que te dá muito prazer. Qual que é o alvo do jejum? É exatamente isso. É eu dizer para a minha carne que não é ela que manda, ok? Então, nesse período, você vai abster-se de, por exemplo, tem gente que gosta muito de café. Você acredita que é possível sobreviver sem café? Alguém acredita? Que é possível, é possível, é possível. Para alguns aí, acha que não, mas é possível. Tem gente que fica assim, quando está sem café. Normal, o seu organismo está passando por um processo de mudança de hábitos. Mas, se você jejuar e não orar, é regime. Tá bom? Se você jejua, mas não ora, não se dedica a um período para orar, ler a palavra, você pode falar que está fazendo dieta e não jejum, tá bom? Vamos nos intensificar mais ainda nesse tempo para estarmos orando, para estarmos lendo a palavra e estarmos compartilhando. Use o grupo da Hebron para você gerar um movimento ali de compartilhamento, de testemunho. Como é bom, o Ricardo está falando aqui de um testemunho, que aconteceu com ele há alguns anos atrás, de uma experiência, e nós ficamos maravilhados. E tem tantas coisas recentes acontecendo também na vida da igreja, e que é bom compartilhar. Aleluia. Glória a Deus. Quinta-feira, 19h30, às 21h, lá na Cardoso Eventos, damos continuidade ao nosso curso de finanças Seja Rico. Bazar, e bazar sábado, né? Os irmãos que tiverem alguma coisa para doar para o bazar, quiser ajudar também como voluntário, a gente vai fazer um bazar no próximo sábado. E o curso na quinta-feira, não fique de fora, porque está sendo uma bênção. Hoje também eu lancei, por enquanto só no Instagram, não coloquei no grupo da Hebron, o nosso curso UIOS da Hebron, né? O curso ele é todo gravado, você vai adquirir o curso pela Hotmart, a gente tem um curso lá disponível para você. Quem for os primeiros a fazer, já está aberto, nem sei se ainda tem vaga.
Você vai ganhar alguns bônus, hã? Os 10 primeiros ganham 50%? Acho que vai ganhar um bônus. Você só vive vendendo, né? Mas o bônus é um bônus incrível, lá, acho que é 50%, mas o curso é R$53. O curso é R$53, entendeu? É muito barato. Então, você vai comprar pela Hotmart, tudo gravado, inclusive um dos capítulos foi eu que dei a aula, está lá, eu que gravei a aula, você vai ser muito impactado. São vários pastores da Hebron. E vai ter uma mentoria também com o pastor Cláudio, né, um grupo de WhatsApp específico só para alunos. O pastor vai ter uma mentoria, acho que toda semana vai reunir com esses alunos para falar com eles. Então vai ser um momento muito precioso aí. Nós estamos entrando nesse modelo aí do digital, amém? Uma coisa que é nossa, isso é muito bom. Esse programa aí, clica no link, arrasta para cima e compra o seu curso, você vai ganhar um bônus. Aleluia, tem alguém feliz ainda, amém? Recado é esse negócio, irmãos, recado fica meio assim, e eu tenho pouco tempo aqui para falar com você, só 2h30, mas eu vou conseguir chegar lá. Aleluia, abra sua Bíblia no livro de Atos, capítulo 2, ler verso 42 em diante. Atos 2, 42, verso 42 em diante. Só avisar para os irmãos que a gente vai voltar com as salinhas, né, com as crianças. Hoje a gente já conversou com a Divina aqui, a gestora, ela disponibilizou uma sala para nós. Voltamos com o trabalho com os kids, com toda a força, com distanciamento e tal, né, respeitando as regras, senão a Anvisa parou o Jogo do Brasil, é perigoso parar a salinha também. Então, Atos 2, verso 42, vamos falar sobre igreja. Origem define o modelo de viver. Repita assim comigo. A origem define o modelo de viver. Acho que isso é muito importante que você grave isso, ok? Origem define o modelo de viver. Em Atos 2, 42, diz assim: todos se dedicavam de coração ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e à oração. Havia em todos eles um profundo temor. E os apóstolos realizavam muitos sinais e maravilhas. Os que criam se reuniam num só lugar e compartilhavam tudo que possuíam. Vendiam propriedades e bens e repartiam o dinheiro com os necessitados. Adoravam juntos no templo diariamente. Reuniam-se nos lares para comer. Está vendo que crente aqui, irmãos, reuniu para comer. Por que fez questão que reuniam para comer? A gente pode usar uma pregação só para falar de mesa aqui também. Ó. Reuniam para comer, porque a comida é só a isca. Para comer e partiam o pão com grande alegria e generosidade. E aí o verso 47 diz: sempre louvando a Deus. Amém? Quando louvando a Deus? Sempre. Sempre louvando a Deus. Olha, irmãos, eu gostei dessa tradução da NVT. E desfrutando, olha aí, e desfrutando a simpatia de todo o povo. Sempre louvando a Deus e desfrutando a simpatia de todo o povo. E cada dia o Senhor lhes acrescentava aqueles que iam sendo salvos. Feche os seus olhos, curva a sua cabeça como você está. Espírito Santo, te damos liberdade. Tua palavra é viva, ela é poderosa, ela é eficaz, ela é penetrante, ela é como uma espada de 2 gumes, ela separa aquilo que é da alma, aquilo que é do espírito, e nós nos expomos a essa palavra nessa noite, para que o Senhor nos traga revelação por meio do Espírito Santo, que saiamos daqui, ó Deus, impactados e principalmente transformados, possamos aplicar tudo aquilo que o Senhor falar conosco. O Senhor tem liberdade. Na autoridade do nome de Jesus, nós repreendemos toda distração, toda passividade, tudo aquilo que possa vir tentar nos tirar do foco, nós anulamos agora em nome de Jesus. Amém? Amados, vou contextualizar rapidamente aqui você do que está acontecendo. O Espírito foi derramado no capítulo 2 de Atos. Você conhece bem a história e sabe que o Pentecostes acontece aqui em Atos capítulo 2. E o Espírito Santo é derramado, eles estavam esperando o Espírito ser derramado. Os seguidores de Jesus então passam a viver um modelo de vida para quem o conhecia. Agora, nesse pequeno relato desses versos,
fala um pouco da prática dessas pessoas que seguiam Jesus. Você precisa entender que essas pessoas são pessoas que conheceram e conviveram com Jesus. E que depois do Pentecoste, que Jesus falou para que elas pudessem ficar aguardando até ser revestidas do alto, até elas terem uma experiência sobrenatural com o Espírito Santo, não fizesse nada. Porém, depois que elas foram batizadas, porque se você ver no 41, você vai ver que Pedro foi usado para batizar nas águas 3.000 pessoas. Também diz que essas pessoas foram cheias do Espírito Santo. Então, nós podemos ver uma ação ou uma maneira de viver a partir de uma experiência sobrenatural com o Espírito Santo. E uma maneira de viver baseada no que Jesus havia ensinado, no que eles haviam convivido esses 3 anos e meio com Jesus. O que eu quero falar para você é que, como é o tema desse período que nós vamos estar ministrando, e eu tenho falado que igreja não é um lugar de você ir, mas é um estilo de vida, é uma maneira de viver. Aqui nesse lugar, hoje nós estamos na escola, nós nos reunimos como igreja. Muitas pessoas, alguns dos irmãos estejam acompanhando online, eu sei que estão nos acompanhando porque não podem vir, mas que também estão vivendo igreja. Não é só quando ele chega aqui. O que está escancarado, que a religiosidade trouxe, é que dentro de um templo ou dentro de um lugar, as pessoas são todas bonitinhas, penteadinhas, reparam de baixo em cima, e parece perfeito, e parece bonito, mas no dia a dia não tem beleza nenhuma. Isso não pode ser igreja, porque eu fiz hoje, alguém deve ter visto, que eu postei nas redes sociais, é que igreja, cara, eu fiquei pensando, diante de Deus, faz uma pesquisa, irmãos. Quando você encontrar um crente essa semana, que não seja aqui de Hebron, não estou falando que Hebron é melhor que outro lugar não, tá bom? Estou falando, nós estamos tendo a oportunidade de aprender sobre isso, e que deveria ser ensinado, é óbvio. Mas pergunta, o que é igreja? O que é igreja, irmãos? O que é igreja? É assustador, irmãos. Esses dias eu falei sobre isso aqui, uma mensagem, que tem um livro do David Chen, que ele fala que se você fosse colocado numa ilha, e você nunca ouviu essa palavra, nunca viveu num lugar chamado igreja, e te colocasse você numa ilha, e lá cheio de pessoas, e te desse uma Bíblia, baseada aqui, te desse o Novo Testamento, e fala assim, segundo o que você lê aqui, viva a igreja. E aí então você passaria a ler essa Bíblia ali, esse Novo Testamento todo, para viver a igreja. Porque a palavra igreja, eclésia, Mateus, no capítulo 23, 16, 23, que eu falei recentemente, sobre essa pedra edificarei a minha eclésia. Jesus que fala, primeira vez, sobre essa palavra igreja. E aí você fosse viver a igreja numa ilha, você nunca tinha ouvido falar. E depois de ler esse livro, você começa a viver a igreja. Aí você começa a viver a igreja lá naquele lugar, segundo a Bíblia. E de repente alguém chega e fala, chega de você ficar nessa ilha, vamos para a cidade. Aí chega na cidade, você lembra, eu vou procurar a igreja. E aí chega aqui em Itaberaí. E aí vem nessa escola. E encontra a gente aqui. Será que essa pessoa vai encontrar aqui, igualzinho ela estava vivendo lá? Entende? Existe uma cultura instalada sobre o que é igreja que não é bíblica, mas é igreja. Agora, como é que a pessoa vive igreja? Porque se eu falar, talvez para alguns, vivendo igreja, alguém pode achar que tem que ir todo dia para o... Viver igreja, talvez, é eu participar da minha comunidade ou da minha igreja local em um departamento. E aí eu vivo igreja. Não, vivendo igreja, o primeiro lugar que você vive igreja é dentro da sua casa. É com a sua família. Aliás, aqui é o reflexo de lá e não o contrário. O estilo de vida que praticamos em família, nós deveríamos praticar como igreja. Até porque a pessoa que está do seu lado, ela é o quê? Irmã. E isso liga à família, porque você e eu somos filhos de um mesmo
Tanto é que eu não oro Pai meu, eu oro Pai. Irmão, você está me entendendo aqui o negócio? Se eu descer mais no entendimento aqui, se eu te chamo de irmão, como que é um relacionamento entre irmão? Uma roupa serve para o outro, no caso meu, o Elton, a dele não serve para mim, que ele é mais gordo. Estou brincando, mas está quase. Vigia, não segue o mestre. Então, a gente conviveu muito, eu e o Elton, a diferença é 1 ano e 7 dias só, que ele é mais velho que eu, então, usando as coisas um do outro. Meu pai, quando a gente era pequeno, vestia a gente igualzinho. O povo achava que a gente era gêmeos, misericórdia, que eu sou muito mais bonito, mas alguns cegos achavam. Com camisa do Flamengo, misericórdia. Mas eu mantive firme e resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Ou seja, esse é o aspecto de convivência. Presta atenção, irmãos, que quando você chama de irmão, é para você lembrar da sua casa, mas a gente nem lembra. Porque na sua casa, que é a família, que é a igreja, sua casa, você discorda do seu irmão e está tudo bem, à noite vocês estão jogando bola. Mas na igreja, quando um discorda do outro, some e vai para outro lugar. Imagina se fosse assim, pega o exemplo, irmãos, porque a gente não entendeu o que é igreja. A gente nem sabe o que é família local. Porque quando é em casa, você não discute com o seu irmão por causa das diferenças, igual eu torcia para o Goiás e eu torço para o Vila. E aí, assim, a gente sempre entrava em divergências de time, ou de alguma coisa, mas eu nunca cheguei na casa de alguém e falei, olha, eu não concordo com o Goiás, eu vim morar na sua casa, posso morar aqui? Mas como é que a gente faz isso com a nossa comunidade local, porque a gente discorda? Porque a gente não entendeu, a gente acha que isso aqui é um lugar, e não uma vida. Por isso eu estou te falando, as pessoas, Pai do Senhor, irmão, nem sabe o que está falando, é chavão de crente, Pai do Senhor, irmão. Paz, é paz de quem? Já me perguntaram isso. Paz de quem, irmão? Senão nem pega na mão. Paz de Jesus Cristo, de Nazaré, nascido em Belém. Amém? Porque não, paz eu não sei. Um irmão um dia falou, paz de qual senhor? Falei, do capeta, vai. Era conhecido, né? Óbvio. Mas, entende, irmãos, porque é umas coisas que estão instaladas. E que, eu falo para você, o modo de viver revela a origem. Irmãos, Atos 2 é o surgimento da manifestação da igreja. Presta atenção, as minhas palavras foram colocadas de maneira intencional. É o surgimento da manifestação da igreja. Jesus, presta atenção que antes do Pentecostes, Jesus 3 anos e meio caminhando com os discípulos, sinais e maravilhas acontecendo, Jesus explicando parábolas para os discípulos, contando parábolas para a multidão e para os religiosos, e Jesus está vivendo isso. E ele fala em Mateus 16, 23, sobre essa pedra edificarei a minha eclésia, que é a minha igreja. E aí, Jesus fala, agora vocês vão parar, até ser revestido, e depois vocês continuam. Presta atenção. Essa é a prática de vivermos igreja. A maneira como nós vivemos revela a nossa origem. E eu estou falando sobre igreja. A maneira como você vive revela a sua origem, de onde você veio. Vou ser mais claro. Vou pegar um exemplo, eu estou falando de natureza aqui, eu não sei se você reparou, mas quando a Bíblia diz em Efésios 1:4 que Ele nos escolheu nele antes da fundação do mundo, significa que a sua origem é onde? Na onde, irmãos? Nele. Agora, o modo de viver revela a origem. Eu creio que a Bíblia diz que é a minha origem, mas a minha maneira de viver é segundo essa origem? Nós estamos diante de uma cultura que desconstruiu tanto o valor de ser cristão, que quando você se torna um cristão, parece que você está desviado.
Quem entendeu o que eu falei? Recentemente, há um tempo atrás, eu fiz uma live, eu estou desviado. Alguém lembra disso aqui? Quero deixar bem claro, aproveitando que eu continuo desviado. Desviado de um sistema religioso, desviado de um sistema controlador, desviado de um sistema totalmente manipulador. Porque, infelizmente, nós estamos indo contra a cultura, quando nós escolhemos viver o modelo de vida de Jesus. Há de fazer uma ressalva, o modelo de vida de Jesus incomodou demais os religiosos, ao ponto de crucificá-lo. O que nos espera dos religiosos? O mesmo que aconteceu com Jesus, perseguição. Chamaram Jesus ao ponto de estar endemoniado. E eu lembro que alguém me mostrou, não sei se foi o Wilson, alguém me mostrou, que quando nós caminhamos aqui com o caixão no caminhão, eu vi uma mensagem falando que eu estava cheio de demônio, só podia estar cheio de demônio, para fazer umas coisas daquela, né? Não, eu não estava cheio de demônio. Mas eu não me importo com isso, como Jesus também não importava. Ele tem uma missão, um objetivo. Eu vim para trazer vida e vida em abundância. Se houver perseguição, amém, só ame. É isso que Jesus nos ensinou. Esse é o modelo de vida de Jesus. Esse é o estilo de vida que nós devemos viver. Não por causa de um sistema que coloca regras e cabeças nas pessoas. Não, não. É porque é minha natureza. Eu nasci dele. Os meus filhos olham para os meus filhos. Não vou pegar meus filhos, hoje não vou pegar meus filhos. Eu lembrei que a Andréia ontem me contou que ela passou na esquina de casa, na rua de cima, assim, quase em frente à creche, na esquina, abriu uma reunião de oração, eu não sei, é um prédio de uma igreja. E aí a Andréia passou lá, e elas estavam ensaiando com os playback, né, e tal. E os meninos, as crianças das mulheres que estavam lá dentro, estavam na calçada. E a Andréia passou, e quando a Andréia estava passando com o Felipe e o Raniel e caminhar com a cachorrinha, a Andréia olhou na calçada, o menino põe a mão em cima do outro, o outro saia rodopiando, e falando isso. E a Andréia, tipo, nem ficou, assim, não ficou olhando demais, para eles continuar, que eles estavam brincando e tal. A atitude deles revela a origem. Onde eles viram aquilo? Os pais devem ser crentes e tal, e eles veem isso na convivência. A maneira de viver revela a origem. O problema, então, você não tem que tratar com a conduta, você tem que tratar com a origem. O que falta para nós é entendermos a origem. Eu citei o texto de Efésios 1:4, e se você entender a sua origem, tudo lhe vai bem. Nós estamos conversando agora aqui, né, Leuci? Falando algumas coisas, e eu falei até, acho que um pouco disso. Se você entender isso, acabou, querido. Entender que você veio de Deus, eu sou a expressão de Deus na terra. Eu sou o corpo de Cristo, porque a igreja é corpo de Cristo. Eu estou diante da minha família. Como eu trato a minha esposa, como eu trato os meus filhos, como eu trato os irmãos, revela a minha origem. É como se, o que a gente muito vê? É pé de limão falando que é manga. A pessoa é mais azeda que tudo, mas ela fala que ela é manga. O fruto revela a natureza. Entenda isso, pelo amor de Deus. Sabe, eu assusto, eu estava falando aqui, lendo um pedacinho aqui, que não havia 7 semanas no templo. Venha 7 semanas que você vai ser abençoado. Não li nada disso na origem da igreja. Não tem isso na origem da igreja. A origem da igreja revela um povo vivendo um estilo de vida que era de se admirar. Eles eram admirados, eles tinham a admiração, eles desfrutavam da simpatia do povo. Agora vai falar que você é crente. Você tem até dificuldade de falar que é crente. Quantos não tem dificuldade de falar que é crente? Batiza e tem dificuldade de falar que é crente. Sou crente. Eu estou indo na igreja. Por quê? Porque tem um rótulo ruim.
Crente é fofoqueiro, esquisito, bitolado. Aí você tem dificuldade, por quê? Porque se você assumir que é crente, você sabe que o cara que está te perguntando vai lembrar desses e vai te associar a esses. Mas como você não se associa a ele, você prefere falar, não, sou cristão. Fica mais suave, né? Eu entendo, querido, cultura. É cultura. Infelizmente, por quê? Porque, lamentavelmente, muitos limões falando que é manga. E quando alguém te pergunta se você é um desses limões, você tem dificuldade de assumir que, não, eu sou um limão. Não sou limão, eu sou uma manga. Mas, docinho, não é igual os que falam que é manga, mas você vai experimentar um limão azedo. Como é que você vai explicar isso para uma pessoa que não tem entendimento? É isso que está escancarado. Irmãos, eu estou falando para você, você recebeu uma natureza, sua origem é divina. Um texto Eclesiastes diz que nós voltamos para o céu. Nós não vamos, nós voltamos, porque se você nasceu de novo, você nasceu no Espírito, e o Espírito, o lugar dele ele não é da matéria deste mundo, ele é da matéria de Deus. Amém, irmãos? Sabe, Deus habita em nós, por meio do Espírito Santo. Sabe, irmãos, esses homens e mulheres, eram cerca de 120 pessoas no Pentecostes, e os discípulos conviveram com Jesus mais de 3 anos, eles sabiam na prática a forma original que Deus desejava para viver, porque eles viram Jesus, eles olharam para Jesus, eles conviveram com Jesus, e viram em Jesus a vida, porque Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ele é a vida. Então quando alguém te encontrar, o que ele deve encontrar? Vida. Nós somos a vida que as pessoas estão precisando, irmãos. A olhar para nós, e agora não é uma coisa mecânica, você descobriu. Seu novo nascimento é uma descoberta. Eu nasci de novo, eu nasci de Deus. A minha origem é Ele. E agora, minha vida é afetada. Toda a minha vida é afetada. Porque eu sei quem eu sou. Se pegar uma criança, talvez a Estela hoje mesmo, e colocar roupa de homem na Estela, ela vai andar como se fosse normal. Uma igreja imatura está nas mãos de líderes que faz dela o que quer. Quem entendeu o que eu falei? Porque ela não tem noção de identidade. Quando você sabe quem você é, deixa a Andréia vir com um vestido para mim e vir para o culto. Amor, vai hoje assim. Peraí, não. Por que eu vou rejeitar? Porque eu sei quem eu sou. Eu sei da minha identidade. Eu sei de onde eu vim. Mas quando alguém tenta confundir isso na mente, isso te faz ser controlado. Jesus não fez campanha para alguém receber uma bênção. Alguém já viu Jesus fazendo uma campanha para receber uma bênção? Você já viu Jesus falando assim, ó, se você fizer isso eu vou te abençoar. Olha tanto que agora eu disse mais ainda. Você pode procurar no livro de Mateus, Marcos, Lucas e João, os 4 evangelhos. Você não vai encontrar Jesus falando assim, ó, faz, se você fizer, aí eu te dou uma bênção. Por quê? Porque Jesus não negocia comigo e com você. Jesus não negocia com homens. Por quê? Porque Ele é a vida. Se você crê, você recebe vida. Só você crê. Se você crê, curado. Se você crê, liberto. Se você crê, você vai andar. Se você crê, você vai enxergar. Se você crê, se você crê, se você crê. A pergunta é, você crê na vida? Uma mulher que nem perguntou para Jesus, ela só tocou. Ela falou, se eu tocar na orla, eu vou ser curada. É um milagre que Jesus não soube.
Uai, alguém me tocou. Aí os discípulos, não, para, o senhor está tirando onda. Nós estamos em plena manifestação de 7 de setembro aqui, lotado, gente esbarrando quanto é lugar do senhor. O senhor pergunta, alguém me tocou? Ah, não. Não, havia uma multidão ao lado de Jesus, mas alguém me tocou porque de mim saiu virtude, de mim saiu poder. Tem gente que toca em Jesus, não acontece nada, mas tem gente que toca, que sai poder dele. Olha isso, irmãos, as mesmas pessoas estavam esbarrando em Jesus e nada acontecia, mas veio uma mulher que tinha 12 anos, que estava com uma hemorragia, e ela creu de tal maneira que se ela tocasse, ela ia ser curada. Marcos 8, se eu não me engano. E aí ela tocou, instantaneamente ela foi curada. Meus irmãos, o meu desejo é potencializar isso que está dentro de nós, irmãos. Não é peso, é comum. Não é peso amar, é da minha natureza. Não é peso servir, não é peso perdoar. Eu falei semana passada, tem uns que eu nem queria perdoar, mas eu não dou conta, porque o amor habita em mim. Uns eu queria estrangular, mas eu não consigo. E parece loucura, parece que a gente é até trouxa, mas fazer o quê? Eu nasci de novo, eu tenho a vida de Cristo em mim. Sabe, amados, já estou encerrando. O ide de Jesus é fazer discípulos, e não ajuntamentos vazios, sem propósito divino de viver igreja. Você não faz discípulos, não se faz discípulos você sentado e aqui e apenas me ouvindo, se faz discípulos vivendo um estilo de vida. Irmãos, o próprio mundo ensina isso. Nós estamos numa escola. Se você tem algum curso superior, normalmente os cursos superiores são mais respeitados quando se é feito estágio. Porque não adianta você ficar ouvindo e não pôr a mão na massa. Porque um diploma na mão, sem você fazer uma execução, não adianta. Você tem um diploma de medicina, mas não sabe pegar um bisturi. Ou seja, é preciso convivência social para que você possa praticar, para que você possa viver. Mas a igreja, os templos, quer que o povo senta, assiste uma boa palavra, que o joia dá uma rodopiada, vê um de fora e revela seu CPF, identidade, DNA, quem era seu avô, bisavô, e aleluia, glória a Deus. E aí, o que isso vai implicar no meu caráter? Eu vou amar mais a minha esposa quando alguém descobre o meu CPF? Eu vou amar mais o meu marido? O que é isso? Isso se chama espetáculo, mágica. Alguém viu na Bíblia um profeta de Deus revelando CPF? Mas o povo encanta com isso. E o caráter continua sendo caloteiro lá fora, continua enganando as pessoas, continua sendo duro com a esposa. Como nós ouvimos que, lamentavelmente, N testemunhos de pastores que espancam a esposa, mas que aconselham casais. Aonde isso não pode ser vida de igreja, irmãos. Isso é um lugar, isso não é vida. A admiração que a igreja possuía, não era porque tinha mágico lá. Leu comigo Atos 2, do 42 ao 47, nós não falamos de mágica aqui, nós não falamos de alguma campanha. A admiração é porque havia um estilo de vida, impressionante, a comunhão daquelas pessoas, a convivência que elas tinham liberdade para sentar na mesa e compartilhar do pão. Provavelmente elas riam, brincavam, estavam juntos, provavelmente elas iam para Gramado juntos. Tinha simpatia. Por quê? Porque eles não viviam, pescavam junto, churrasco junto, brincando junto, chorando junto, orando junto. Olha que as nossas células vivem. A nossa célula tem a oportunidade de viver igreja. Porque aqui eu estou falando, você está sentado caladinho me ouvindo.
Mas na célula nós temos a oportunidade de conviver, de rir, de brincar, de jogar truco. Tem religioso que não, amém? E o pastor tem a oportunidade de dar aula para os irmãos. Olha lá, já tenho. Entende isso, irmãos? Meu Deus. Aí, vamos pegar o exemplo? Não, crente jogando truco, está amarrado, truco é do diabo, porque tem aposta e tem isso. E a língua fofocando o outro? É de quem? É sério, amados. Incrível isso. Isso é um modelo, um padrão de religiosidade, não de igreja. Essa característica que a igreja de Atos possuía, era um modelo de vida, não era uma obrigação. Agora você é crente, você tem que fazer isso. Crente não pode, hein? Você está indo na igreja, batizou, vai ter que dar dízimo, agora você não pode mais ir naquela festa, cerveja então, e agora, como é que você vai fazer? Misericórdia, irmãos, diante de Deus, irmãos, amém, Deus me ajuda, essas coisas, irmãos, mexem comigo, então eu tenho que me conter também, mas é misericórdia, que isso? Isso é uma coisa, é um negócio? Isso é um negócio, é um lugar, né? Porque agora você não pode um tanto de coisa, porque agora você é da igreja. Ei, peraí. Não. Eu nasci de novo. E eu nasci de Deus. Você sabia que eu até posso beber uma cerveja gelada, com calor desse, com limãozinho, cosmel, cheio de gelo? Enxuga assim, irmão. Deu para ver daqui. Eu até posso beber uma cerveja. Aliás, eu fiz outra live também, né? Eu posso pecar. Eu até posso, irmão. Mas eu não quero. Mas é a igreja, né? Seu pastor. Não. É porque eu não quero. Porque eu nasci de Deus. Eu não frequento um lugar. Eu tenho uma vida. Irmãos, pelo amor de Deus, vocês pegaram aqui. Entenderam o que eu estou falando, irmãos? Que é muito além. É isso que nós precisamos levar para a sociedade. Um estilo de vida, e não a placa, e não o nome do pastor fulano, que não leva o nome de nenhum, leva o nome de Jesus, leva a vida de Jesus. Eu não sou cristão porque eu vou em alguma reunião, eu me reúno porque eu sou cristão. Eu não sou definido pelo lugar, eu sou definido pela minha natureza. Sabe, irmãos, tudo que o inimigo quer, e com absoluta certeza, é fazer você esquecer a sua origem. E a correria do dia a dia, os seus envolvimentos aí, tantas coisas, concorre para você esquecer quem você é. Lembra que o modelo da tentação de Eva, que Eva caiu, continua até hoje, porque o diabo tentou com Jesus também a mesma coisa. Se tu és o Filho de Deus, ou seja, sua identidade. Sua origem, se tu és o Filho de Deus, faz com que essas pedras se transformem em pães. Será que o senhor é filho de Deus mesmo? Se fosse goianês, era de jeito. Será que você é filho mesmo? Entendeu? É basicamente isso a tentação. Mas lá no Gênesis com a Eva é o quê? Se você comer, você vai se tornar igual a Deus. Eva parecia com quem, irmãos? Eva era da natureza divina. A serpente está falando em outras palavras, você não parece com Deus, se você comer você vai parecer. Colocou em dúvida a sua origem. O problema é a origem, se você não está conectado com a sua origem, certamente você vai cair em tentação muito mais fácil. Está aí o exemplo de Eva que caiu, Jesus não, porque Jesus sabia que ele era, sabia quem ele era. E eu anotei essa frase. Se você não sabe quem é, tudo que disserem para você, abre uma oportunidade para você ser. Vou repetir. Se você não sabe quem é, tudo que disserem para você, abre uma oportunidade para você ser. Porque você não sabe quem é. Por que nós somos contra a ideologia de gênero?
Porque a criança não é capaz de definir a sua origem, sua identidade. Acabei de citar o exemplo da Estela aqui, a Eloá está aqui também. Então, elas não têm capacidade de discernimento. Então, o que falar para elas, elas vão aceitar. Porque elas não têm capacidade de entendimento. Quem está entendendo o que eu estou falando? Agora, uma pessoa que já é adulta, já é estudada, ela é livre para tomar a decisão que ela quer. Se ela quiser usar uma roupa de mulher, mesmo sendo do gênero masculino, é ela. Mas o que se passa é que alguém que tem o entendimento de quem ela é, ela viva de acordo com aquilo que ela acredita ser. Quem é você? Quem é você? Vamos fazer um desafio aqui hoje, para a gente concluir essa mensagem? Você que está aqui, você que está aí assistindo. Você vai sair daqui hoje. Você vai postar na sua rede social. Quer ver quem tem coragem, irmão? Vai quebrar tudo hoje. Você vai postar na sua rede social. Quem é você? Se você quer conhecer um filho de Deus, me chame no direct. Bem suave, né? Para não pegar muito. Se você quer conhecer o Filho de Deus, me chame no direct. Pode ser, irmãos? Quem topa? Então tá bom. Eu vou andar olhando as redes sociais, monitorando, manipulando, controlando a vida dos irmãos, tudo. Muito bem, glória a Deus. Se você não sabe quem é, tudo que disserem para você, abre uma oportunidade para você ser. Então a coisa mais importante da sua vida é saber de onde você veio. Eu nasci de Deus, irmãos. Como eu falo aqui, acho que é o segundo domingo seguido, pelo menos, porque eu falo quase todos. Quer conhecer Jesus? Anda comigo. E eu coloquei isso aqui. Se eu não conheci Jesus, e agora eu decido passar o dia com você, na sua casa, no seu trabalho, nos seus afazeres, a minha pergunta é, ao final do dia, eu vou te admirar? Você vai ter minha simpatia? Atos 2. Baseado no estilo de vida, nós não estamos aqui para conhecer. Nós estamos aqui para conhecer e viver. Nós vamos ficar 3 semanas falando sobre isso, porque nós não queremos apenas saber, nós queremos um estilo de vida. Amém? Vamos ficar em pé, para parecer que está acabando. Eu vou repetir. Eu não conheci Jesus. E aí eu decido passar o dia com você. Sua convivência com sua família, na sua casa. A maneira como você convive lá no seu trabalho. Seus afazeres diários. Seu estilo de vida. Ao final do dia, você vai ter minha admiração. Como a igreja de Atos conseguia tirar a admiração das pessoas. E elas eram salvas, ou seja, elas queriam viver aquele estilo de vida. Você fala assim, não, pastor, o senhor não vai ver Jesus, não, vai não. Vou falar uma coisa para você, eu não quero que você fique debaixo de condenação. Eu quero ser um instrumento de Deus na sua vida hoje. O problema está na origem. Não conseguimos manifestar aquilo que somos, porque temos dúvida de onde viemos. Eu acredito na palavra de Deus, irmãos. E eu nasci de novo. E já não sou eu quem vivo. Ah, pastor, está se achando, hein? Não é a Bíblia que diz. Eu estou sendo aperfeiçoado dia a dia. Quanto mais eu contemplo, mais eu sou transformado. Se não tem transformação, é porque não está tendo contemplação. Jesus não se sacrificou para você frequentar um lugar. É sério. Jesus não se sacrificou igual você está recebendo aí o pão e o cálice. Ele falou, vou morrer, agora vocês vão para a igreja, gente. Espera um pouquinho. Não.
Jesus sacrificou para nos darmos uma natureza. Vou repetir, queridos, porque para mim isso é muito forte. Jesus não se sacrificou para nós frequentarmos um lugar. Jesus se sacrificou para nos dar uma natureza. Porque a origem não era te tirar do inferno. Só faz parte. A origem é te trazer de volta para a sua verdadeira identidade, quem você é. Como já foi falado aqui, você é um filho amado, tal qual Ele é. 1 João, capítulo 4, versículo 17. Tal qual Ele é, nós somos neste mundo. Mas como assim, pastor? Porque nós nascemos de novo, e o novo nascimento é para aqueles que creem. Creem que, pastor? Crê que Ele recebeu a condenação, a morte. Crê que Ele levou na cruz todos os meus pecados, e Ele me justificou, e agora eu posso andar em atos de justiça, e posso expressá-lo. Por causa dEle, não é por minha causa. Não é porque eu sou bom, é porque o bom habita em mim. Meus amados, nos dê revelação, Jesus. Nos dê revelação, Jesus. Amado, não há amor maior, não há poder maior. A todos o quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Você é filho. Seu DNA, querido, é o DNA de Deus. Os filhos recebem dos pais o mesmo DNA, que revelam a origem, quem são os pais. É preciso fazer um exame de DNA para confirmar quem é o pai. Quero dizer para você, querido, você nasceu de Deus. O seu DNA é do céu. A sua origem é Ele. Viemos dele. Por isso podemos caminhar como igreja. Somos filhos de um mesmo Pai. Somos uma família. E nós vivemos o estilo de vida de família. Nós vivemos igreja. Pão representa o corpo de Cristo. Por causa do seu sacrifício, por causa que o seu corpo foi moído, nós recebemos a cura, nós recebemos saúde, nós recebemos o perdão. Por causa do teu sangue derramado, representado por esse cálice, fomos justificados. Podemos sim dizer que tal qual Ele é, nós somos, porque já não sou eu quem vive. O sangue de Jesus, Ele me purificou de todos os pecados de ontem, de hoje e de amanhã. Nós já fomos perdoados. Por isso, quando Deus olha para mim, para você, Ele não vê a sua ação, Ele vê a sua fé, o quanto você crê que você é filho. Esse sangue nos justifica, não é mérito das nossas ações, mas por causa da ação dEle, nós podemos agir em fé. Sabe, queridos, tudo isso para nos colocar no lugar, no ambiente de família, para vivermos. Você recebeu vida para viver a vida de Deus. E a vida de Deus não é dentro de um lugar, é numa convivência que nós manifestamos quem nós somos.
seja na sua casa, seja no trabalho, seja no ambiente da igreja local. Essa vida que recebemos, nós manifestamos, ou seja, manifestamos a nossa origem, porque sabemos de onde viemos. Pega o seu pão, o seu cálice. Jesus, obrigado, porque não somos merecedores, muito pelo contrário, pelo merecimento, nós merecíamos a culpa, a condenação eterna. Mas o Senhor escolheu nos amar, e o seu amor é maior que tudo. Senhor, não é só eu. Tantas histórias aqui, tantas histórias de homens e mulheres que estavam perdidos, vazios, carentes, perdidos, desanimados, doentes, depressivos, casamentos acabados, famílias acabadas. Mas o Senhor não deixou, o Senhor resgatou. Assim como o Senhor me resgatou, tantas vidas o Senhor resgatou. Nós merecíamos a condenação, mas o Senhor nos amou. O Senhor estendeu a tua destra e nos deu vida quando nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados. E de pecadores injustos, o Senhor nos fez homens e mulheres justos diante do Senhor. E de pecadores que éramos, o Senhor nos fez teus filhos, e nos ama de tal maneira que não tem palavras que possa descrever esse amor para quem menos merecia. Senhor, nós dizemos sim a este amor. Para onde iremos? Para onde iremos, se só o Senhor tem palavras de vida eterna? Para onde iremos, se só o Senhor tem a verdadeira paz, o verdadeiro descanso? Jesus, o Senhor levou na cruz todas as nossas maldições, e esse pão representa o corpo que foi moído no nosso lugar. Quando nós merecíamos, o Senhor se colocou na frente para receber no nosso lugar todas as doenças, todas as maldições, depressões, estresse. O Senhor recebeu no nosso lugar. Não precisamos receber isso mais, não precisamos aceitar isso mais. Nós recebemos, nós aceitamos. O que podemos fazer é aceitar, o que podemos fazer é nos render e te entregar, e te entregar, e te entregar. Só podemos te entregar. Toma, Senhor, toma, Senhor. Jesus amado. Meu amado, coma e beba debaixo desse entendimento nessa noite, esse pão e esse cálice. Coma o pão, beba o cálice, diante dessa certeza. Percebo algo diferente em mim. Feche seus olhos. E quando eu te contemplo, eu me torno cada vez mais semelhante. Vamos cantar mais uma vez. Quando eu te vejo. E quando eu te vejo, eu percebo algo diferente em mim.
glorificamos. E quando eu te contemplo, eu me torno cada vez mais semelhante a ti, Jesus. Só quero ver você. Vamos lá, igreja. Fecha os olhos. Você está cantando para Ele. Ver você. Só quero ver você. Fala para Ele. Fazem se nós podemos ver nessa noite que os anjos vêm, que os fazem cantação. Aleluia. O que é que os anjos vêm? Vamos lá! Que os fazem se prostrar. O que é que os anjos vêm, que os fazem cantação? Daquele que primeiro me amou. Só quero ver você. Só quero ver você. Só quero ver você. Ainda mais uma vez, só quero ver você, só quero ver você, só quero ver você. Senhor, nós te glorificamos. Não há nada maior e melhor do que podermos te contemplar, sem carregarmos o jugo da culpa e da condenação. Podemos nos achegar com ousadia diante do trono da graça e contemplar a beleza do teu amor, do teu perdão. Nos entregamos essa semana e declaramos que ela será bendita, que o Senhor será visto por meio de nós, que não vamos nos esforçarmos no nosso braço, mas que vai ser algo que será expresso através das nossas ações, porque essa é a nossa natureza. Diga assim: Senhor, eu entrego o meu coração, os meus pensamentos. Diga assim: eu sou filho de Deus. Diga assim: o Senhor é a minha origem, e eu a partir de hoje vou viver a minha vida segundo a minha origem. E a minha origem é Deus. Se você crê, diga amém. Aplauda o Senhor, querido. Aleluia. Que a sua semana seja espetacular. Que você desfrute da presença, do amor e do cuidado dele. Cada área da sua vida. Desfrute desse amor, querido.